nesse vídeo vamos fazer alguns exercícios sobre propagação de calor e quantidade de calor para revisar esse conteúdo que vimos até agora. Vamos ver então o exercício número 1. No exercício número 1, a gente tem uma questão de verdadeiro ou falso. A gente vai analisar as alternativas e ver se estão corretas de acordo com as propagações de calor que a gente viu. A primeira afirmação fala que o balde de isopor mantém o refrigerante gelado porque impede a saída do frio. Está errado. O isopor ele é um mau condutor de calor, então ele não deixa o calor fluir facilmente. O fluxo de calor, a troca de calor vai acontecer com dificuldade. Então, o que ele faz não é impedir que o frio saia. Ele impede que a temperatura externa, que está maior do que dentro do isopor, já que a bebida está gelada, o refrigerante está gelado, ele impede que a temperatura externa mais alta seja trocada com esse refrigerante que tem uma temperatura menor. Então, isso aqui é falso. Ele mantém o refrigerante gelado porque ele é um mau condutor de calor. Então, essa troca de temperatura ela vai acontecer numa taxa menor. Ele vai levar mais tempo para trocar calor. A segunda, suponha que a temperatura de uma escova de dentes é maior que a temperatura da água da pia. Mergulhando-se a escova na água, ocorre transferência de calor da escova para a água. Verdadeiro. Se a escova tem temperatura maior que a da água, sempre as trocas de calor vão acontecer do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa é a forma natural de acontecer troca de calor. Então, é verdadeiro. Se a temperatura da escova de dente é maior que a da água, ao mergulhar a escova na água, a temperatura da escova vai ser transferida para a água que tem temperatura menor. Verdadeiro. A terceira afirmação, quando se tem a sensação de frio ao tocar um objeto com a mão, isso significa que esse objeto está a uma temperatura inferior à do organismo. Sim. Quando a gente encosta em alguma coisa e a gente sente que aquilo ali está mais frio, significa que a temperatura está menor do que o nosso corpo. Então, é verdadeiro. A penúltima, copo de refrigerante gelado posto sobre uma mesa. Num típico dia de verão, recebe calor do meio ambiente até ser atingido o equilíbrio térmico. Sim, é parecido com a primeira afirmação. Se o copo de refrigerante está gelado, significa que ele está com uma temperatura fria, com uma temperatura baixa. Se a gente tem um dia de verão, significa que a temperatura está alta, está elevada. Então, o ambiente que está com uma temperatura maior vai transferir essa temperatura para o corpo que está com uma temperatura menor, nesse caso, o copo de refrigerante. E essa troca de temperatura, essa troca de calor, ela vai acontecer até que os dois corpos atinjam o equilíbrio térmico, até que eles atinjam a mesma temperatura. Então, aqui também é verdadeiro. A última afirmação, agasalho é usado em dias frios para manter o aquecimento, pois é um bom condutor de calor. Errado. A gente usa agasalho para manter o aquecimento do corpo em dias frios. Mas a gente faz isso porque o agasalho ele é um mau condutor de calor. Então ele não é um bom condutor. Se ele fosse um bom condutor, o que ia acontecer? A gente ia transferir temperatura, a gente ia transferir calor para o ambiente e ia sentir cada vez mais frio. Como o nosso corpo em dias frios está com uma temperatura maior que o ambiente, a ideia do agasalho é manter essa temperatura mais alta que o ambiente, é dificultar essa troca de calor para a gente manter o corpo aquecido. É isso que o agasalho faz, porque ele é um mau condutor de calor. Então isso aqui é falso. Vamos fazer agora o exercício número 2. No exercício número 2, a gente tem o seguinte. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml de café ou 150 gramas a 80 graus Celsius e 50 ml de leite, que representa 50 gramas de leite, a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Qual será a temperatura final dessa mistura? Utilize o calor específico do café igual ao calor específico do leite. 1 calorias por grama
vezes graus Celsius. Bom, se a gente vai ter uma mistura de dois líquidos, que não vai haver mudança de estado, eles vão se manter no estado líquido, significa que a gente vai calcular a quantidade de calor sensível. Lembra lá que a gente tinha dois tipos de quantidade de calor. Quantidade de calor sensível, quando ao misturar dois corpos a gente tem só transferência de temperatura, a gente tem só variação de temperatura sem mudança de estado físico. E tem a quantidade de calor latente, que é quando ocorre também mudança de estado físico. Um corpo sólido passa para o estado líquido, o líquido passa para o gasoso, aquelas transformações de estado físico que a gente viu no vídeo anterior. Então, quantidade de calor sensível, quando ocorre apenas variação de temperatura, pode ser calculado como a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Vamos usar essa equação porque temos a informação do calor específico do café e do leite, que vão ser iguais. Se a gente quer saber a temperatura final da mistura café com leite, a gente quer saber essa quantidade de calor quando acontecer o equilíbrio térmico, quando o café e o leite atingirem a mesma temperatura. Então, a quantidade de calor sensível do café mais a quantidade de calor sensível do leite vão ter que ser igual a zero para eles entrarem em equilíbrio térmico, para eles terem a mesma temperatura final. Vamos lá, vamos fazer essa conta. Vou fazer aqui do lado para ter mais espaço. Quantidade de calor sensível do café, a massa do café. A massa do café, a gente sabe que é 150 gramas. Então, vai ficar 150 gramas vezes o calor específico do café. O calor específico do café é igual ao do leite. 1,0 calorias por grama vezes graus Celsius. Vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final, depois de atingir o equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial. A temperatura final é o que a gente quer calcular. Então, temperatura final menos a temperatura inicial do café. A temperatura inicial do café era 80 graus Celsius, mais a quantidade de calor do leite. Aí, vamos lá. Massa do leite, 50 gramas, vezes o calor específico do leite, é igual ao do café, 1,0, vezes essa variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial do leite, que era 20 graus Celsius. Qual vai ser? Temperatura final do leite menos 20, isso tudo igual a zero. Condição de equilíbrio térmico. Vamos fazer essa conta agora. 150 vezes 1 vezes temperatura final. 150 vezes a temperatura final. Menos, 150 vezes 1, 150. Vezes 80, 12.000. Mais 50 vezes 1 vezes temperatura final. Então, é 50 vezes a temperatura final. Menos, 50 vezes 1 vezes 20. Menos 1.000 igual a zero. 150 temperatura final mais 50 temperatura final. 150 mais 50, 200 vezes a temperatura final. Menos, 12.000 menos 1.000, menos 13.000, igual a zero. Menos 13.000 passando para o outro lado igual fica positivo. Então, vai ficar 200 vezes temperatura final igual a 13.000. 200 está aqui multiplicando, passa dividindo. Temperatura final vai ser 13.000 dividido por 200. Fazendo essa divisão, posso cortar 2 zeros com 2 zeros embaixo. 130 dividido por 2 é igual a 65. Temperatura, a unidade é o grau Celsius, porque inicialmente as temperaturas estavam em graus Celsius. Então, após a mistura do café a 80 graus Celsius com o leite a 20 graus Celsius, a gente vai ter uma mistura de café com leite em equilíbrio térmico com temperatura de 65 graus Celsius. O café, que estava com uma temperatura maior, a 80 graus Celsius,
transferiu o calor, transferiu a temperatura para o leite, que estava em uma temperatura menor, de 20 graus Celsius. O leite aumentou sua temperatura até 65 e o café diminuiu até 65 e eles atingiram o equilíbrio térmico, eles ficaram a uma mesma temperatura. Então, com esse exercício, a gente encerra essa parte de revisão de temperatura e calor.